Boa tarde, eu sou a professora Mônica Lopes, de Língua Portuguesa do 7º ano do EMAC Coelho Neto. No primeiro vídeo, eu revisei com vocês como que nós trabalhamos a proposta de produção textual. Como vocês devem se organizar as ideias, como vocês devem organizar o texto. E aqui, no material de complementação, tem propostas. Então, lembre-se que vocês têm que atender a proposta que está sendo pedida. Vai usar a imaginação, vai usar a criatividade, mas eu tenho que ter em mente o que está sendo pedido. Eu sempre falo isso com vocês, porque às vezes o aluno escreve bastante coisa, mas aquela proposta que estava na atividade, ele não realiza. Então, observem a proposta. Então, vamos lá. Inicio lendo um trecho de um texto. Tem esse texto aí, conto de escola, é Machado de Assis, é bem curtinho. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Morro ou campo? De repente, disse comigo que o melhor era a escola e guiei para a escola. Então, a proposta está bem clara, gente. Esse trecho, né, conto de escola, escrito por Machado de Assis, que começa com um menino indo à escola no ano de 1840, ambientado no Rio de Janeiro. Você percebeu? Sim, se vocês não conhecem, né, tem o Campo de Santana ali no centro, enfim. Então, se ambienta no Rio de Janeiro, né, alguns bons anos atrás. Então, qual é o desafio? Lembra que eu falei para vocês? Foquem na proposta, peguem uma caneta, um marca-texto e marquem o que você precisa fazer. Antes de escrever, imagine o que aconteceu com o menino quando chegou na escola. Você pode anotar aí do lado a ideia que você teve. Quais os personagens podem participar dessa história? Que conflito o personagem narrador poderia viver nesse dia na escola, né? O próprio personagem está narrando a história. Como seria o desfecho dessa história? Então, alguma coisa interessante, um conflito vai acontecer e você vai dizer qual é o desfecho dessa história, tá? Então, planeje a escrita do texto. Então, você vai contar uma história, ok? Comece a escrever e lembre-se que a história deve ter um início, um meio e um fim. A situação inicial, a complicação, o clímax da história, né, o ponto alto e o desfecho da história. Então, aqui a gente poderia organizar em 4 parágrafos? Sim. Eu boto a situação inicial, a complicação, o ponto alto da história, o momento mais tenso e o desfecho. Não precisa ser parágrafos longos, tá? Podem ser mais curtos, mas o importante é que vocês estruturem os parágrafos. Fiquem atentos aos parágrafos e após escrever a primeira versão, você vai reler e fazer a revisão, aquela revisão que eu falei com vocês. Leia para um responsável ou lê para o seu irmão, para sua irmã e pede para a pessoa, olha, tal trecho eu não entendi muito bem, olha, tá muito repetitivo. Você mesmo, lendo em voz alta, você vai prestar atenção no que você tá lendo. Crie diálogos, tá? Se você precisar, pode criar diálogos, lembrando da pontuação, tá? Colocando lá os 2 pontos, travessão, quando fala de algum personagem. Seu texto deve ser curto, pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Muito importante, título, não esqueçam o título do texto, ok? E que tenha coerência com a sua história, né? Nada mirabolante, não, tem a ver com a sua história. E usa a criatividade para você surpreender o leitor, ok? Tá? Para que tenha um desfecho que ninguém imaginava, só você. Imagine, escreva, revise e escreva. Se precisar, gente, revisa novamente e reescreve
ok? Faz a lápis, fica mais fácil para apagar. Não faz direto a caneta, faz a lápis, tá ok? Troca as palavras que estão repetitivas, vá no texto, e verifique se tem alguma palavra que pode não estar escrita corretamente e consulta o dicionário ou vai na internet e consulta, ok? Bom trabalho. E aí, olha, para essa atividade, vocês podem ir no material didático de vocês, material carioca, e ler e realizar a página 32, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, bota no grupo ou manda para aquele e-mail que eu mandei no primeiro material e a gente tira a dúvida, ok? Tchau, galerinha!